Sou William Malfatti, eu sou da turma que se formou em 1989 na Casper Libero. Ingressei, portanto, aqui em 86 e hoje eu exerço a função de diretor de marketing, relações institucionais e relacionamento com clientes no Grupo Fleury. Eu tinha uma determinação quando eu estava no colegial de que eu iria ser jornalista, porque meu pai é jornalista, só que chegando perto do momento de fazer de fato a escolha, eu fui vendo que a vida que meu pai levava não era a vida que eu queria levar, né? E aí eu encontrei na opção de relações públicas uma opção de ser um profissional de comunicação mais plural, mais holístico, né? O que acontece com a escolha Casper, né? E eu vejo que é uma coisa que persiste até hoje, né? Primeiro que é uma faculdade focada em comunicação, depois pela reputação que a Casper Libero sempre teve. Todo mundo olha o seu passado, né? E você ter um passado com uma passagem num lugar que é referência ajuda a abrir portas. Vi isso muito no momento que eu me formei, continuo vendo isso hoje no mercado. O passado é vivo, né? Não é morto, né? Eu comparo muito essa atividade nossa de relações públicas com uma atividade sociológica, de psicologia, porque no fundo a gente mexe com comportamentos. E obviamente que isso tem que ser feito de forma muito ética, porque isso é muito importante na vida das pessoas, das empresas. Eu acho que é com o tempo que você vai percebendo que aquilo que você aprendeu é importantíssimo para você exercer a função. Acho que a expressão disso são as pessoas, o produto que sai daqui, o conhecimento que as pessoas estão levando para lá, é o perfil dos estudantes. Acho que nós tínhamos duas classes que à noite. Acho que a gente tinha 3, 4 professores por dia. Então as aulas tinha 2 períodos de aula, mas tinha às vezes que era um só. Então, por exemplo, você pegava uma aula de eventos, era um período só. Você pegava uma aula de História da Comunicação, era 2. Aí você pegava outra que era 1 e outra que era 1. Às vezes tinha uma diversidade maior durante o dia, né? Bastava o professor da primeira aula faltar, o pessoal falava, vamos para casa. Você sempre vai ter a turma mais afim e a turma não tão afim, né? Eu vi na minha turma, isso assim foi clássico, e acho que não era diferente das turmas de hoje e de outras turmas que por aqui passaram. Dificilmente você vai encontrar um grupo harmônico, né? Totalmente harmônico. E acho que isso é um exercício de relações públicas já. Dos professores, assim, da mesma forma, né? Você tem aqueles professores que você mais admira e aqueles que você nem tanto assim. Tem um que para mim foi o mais marcante, um dos mais marcantes, foi o Antônio Costella, que ele tem um livro chamado A História da Comunicação. E ele foi tão marcante para a nossa turma que nós naturalmente o escolhemos como o paraninfo da turma, um professor que marcou muito, né? O projeto a gente desenvolveu vários e teve um muito bacana que a gente fez, que foi numa época de eleições municipais. A gente convidou os candidatos a virem aqui conversar com a comunidade Casper Libero. Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Em 20 anos muita coisa mudou. Hoje eu vejo mais profissionais de mercado que têm o duplo vínculo, né? Estão no mercado e dando aula do que no momento que eu passei por aqui. Eu acho que isso já demonstra um valor diferente, né? Então, assim, eventos da faculdade como um todo que me marcaram foram esses, né? Então, isso é um problema, né? Porque essa questão política, eu acho que naquele momento era mais uma preocupação daquela geração do que a geração de hoje. Me lembro que a Casper Libero, num determinado momento, ela decidiu fazer um aumento do valor da mensalidade. E a gente pagava um valor já bem abaixo do que o mercado. Mas a turma quis discutir. Foi mais ou menos como a história dos 20 centavos.
parou-se a faculdade, nós fizemos uma assembleia para entender o porquê que a faculdade está fazendo o aumento do preço, né, da mensalidade. Então, assim, eu acho que era um ambiente de estímulo para isso. Obviamente que nem todo mundo se interessa para fazer um debate mais estruturado, né? Sempre teve abertura para fazer, para você ter esse tipo de, você manifestar a sua posição sem medo. A comunicação naquele momento era um bichinho que ainda estava pegando nas empresas, né? As empresas, elas contratavam a gente, né, como estagiários e tal, para ajudar muitas vezes a construir as áreas de comunicação. As áreas de comunicação estavam em formação. Preocupações diversas, uma delas era a comunicação interna, né, que buscavam montar estruturas mínimas, inicialmente penduradas ali em recursos humanos, algumas vezes, né? Depois isso foi evoluindo, né, para ser uma coisa de comunicação mesmo. E as assessorias de imprensa, que começaram a proliferar, eram as que procuravam. Eu acho que é muito isso, você tem que entender a sua profissão, você tem que ter uma visão de mundo, você entender o contexto de atuação da sua empresa, entender os interesses dos stakeholders que estão gravitando em torno da sua empresa e fazer as ações adequadas para conversar com cada um deles, né? Tem que escrever bem, não dá para prescindir disso. As empresas valorizam muito isso. O outro que eu via nos processos de seleção e que aparecia muito como uma exigência, e que também acho que é uma coisa que continua hoje mais aprofundada ainda, que é que as pessoas têm uma visão de mundo. Porque as empresas não querem pessoas alienadas, né? Saber escrever só não diz nada. Você precisa ter repertório para escrever. Se tem que ir uma pessoa dentro da empresa que tem que puxar a conversa para o centro, para o bom senso, para uma reflexão, esse profissional é o Relações Públicas, né? A turma de Relações Públicas era muito brava na época, porque o mercado não entendia muito o que era Relações Públicas. Honestamente, eu não sei se entende ainda hoje. Achavam ou que era representante de vendas, que era o pior dos mundos, ou era aquela pessoa que exclusivamente fazia eventos. Essa característica se impregnou na profissão lá atrás. Talvez porque era o que as empresas simplesmente usavam do profissional de relações públicas. A partir do momento que passou a ter o elemento da competitividade, um ingrediente fundamental aí é você se relacionar bem com os stakeholders. Aí começou a aparecer, porque fala assim, olha, eu preciso influenciar com relacionamento e com comunicação para eu ser a opção de consumo, porque agora não estou só eu aqui. Foi aí que a gente ganhou espaço. E eu vejo que o mercado também começou a usar esse profissional de relações públicas de forma mais ampliada. Não para enfrentar a crise, mas para evitar. Relacionamento com clientes, que é uma coisa super crítica, né? As empresas estão se profissionalizando muito nisso. Acho que as empresas estão procurando desenvolver marcas com propósito, né? E isso passa por um trabalho estruturado de branding, de construção de marca, e o profissional de relações públicas, ele é o mais apto a fazer isso porque ele tem uma visão de influência de todos os lados, né? Outra questão que evoluiu muito e está evoluindo é a questão de relações institucionais, relações governamentais, é o profissional de relações públicas e ponto aí. São mercados que estão se abrindo para os profissionais de relações públicas e que estão ampliando possibilidades. A gente saiu do mundo analógico para o mundo digital. Isso impacta na velocidade da informação e sobretudo, para nós, que somos profissionais de relações públicas, impacta na velocidade com que uma reputação se destrói. Do ambiente digital, ele muda uma universidade, tem que mudar, ele muda a plataforma de negócios de uma empresa, mas, sobretudo, ele mexe com a reputação de todo mundo. Acho que a profissão de relações públicas, dentro desse centenário, está vivendo
um momento especial. Então, acho que essa profissão ela vai ganhar escala cada vez mais relevante, e isso é importante para quem tem esta formação. É importante você fazer parte de uma profissão que contribui, não que ela tenha o fim nela mesma, né? Eu acho que é uma profissão que influencia, né? Relações públicas é isso, entender e influenciar de forma ética o seu meio, né? É isso que a gente tem em mãos. Eu acho que os próximos 10 anos a gente vai experimentar, a gente vai ter registrado aí um salto ainda maior, né? E daqui 100 anos, né? Acho que nós teremos aí um outro patamar ainda maior, bem maior do que aquele que a gente está vivendo hoje.